em sua presença, Divino Espírito, contando contigo, Divino Espírito, suportado por ti, encharcados de ti, submersos em ti, cheio de sua unção, coberto do seu amor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, obrigado. Obrigado, Espírito. Obrigado. Obrigado, Divino Espírito. É o poder da unção do Senhor que chega no seu coração. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. E com o amor que tu nos dás, com esse amor, queremos saudar aquela que é teu sagrado precioso, o lugar onde Deus escreveu sua palavra, o Logos eterno. Deus te salve, Maria, cheia eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita eres tu entre todas as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentemo-nos com o coração atento, com a mente ativa daquele que é a luz do nosso espírito. Vamos agarrar do capítulo 2 da carta aos Efésios. E nesse texto vamos ver o resumo da lição que eu tive a ocasião de oferecer no dia de ontem. Começo a ler do capítulo 2 da carta aos Efésios. E você verá como o apóstolo São Paulo vai nos descrevendo o que temos contado e o que temos vivido e o que temos predicado. Vocês estavam mortos por causa de suas faltas e pecados. Isso foi o que chamamos de coração podre. Vocês estavam mortos por causa de suas faltas e seus pecados. Com eles, com seus pecados, vocês seguiam a corrente desse mundo. Vocês seguiam a corrente desse mundo. Que agora está permitido abortar, vamos abortar. Que todo mundo rouba, vamos roubar. Que os casais já não se sustentam, já não dura, já não se perdoa, vamos com a corrente. Vocês seguirem a corrente desse mundo, e ouço o que continua. Vocês seguiam ao soberano que reina entre céu e terra, o Espírito que agora está atuando nos corações rebeldes. Obedecendo a corrente desse mundo, estavam obedecendo ao demônio. Efésios capítulo 2, versículos 2. É o que estamos lendo. Para que observe a periculosidade dessa matéria e desse tema. Seguindo a corrente desse mundo, vocês seguiam ao soberano dos rebeldes. Versículo 3. Deles, quer dizer, dos rebeldes, nós também éramos, e nos deixamos levar pelas codícias humanas. Vou ter mais grana, vou ter mais prazer, vou ser famoso e vão me adorar. Vou fazer o que me dê a vontade. As condições humanas, obedecendo os desejos da nossa natureza e consentindo os seus projetos. Acreditávamos em reinar e éramos escravos de toda classe de paixões e de condições.
Efésios capítulo 2, versículo 3. E íamos diretamente ao castigo, o mesmo que os outros. Largo é o caminho que leva à perdição, diz nosso Senhor Jesus Cristo. E o Salmos disse, referindo a esses rebeldes, do capítulo 2 da carta aos Efésios, disse Salmos, são um rebanho para o abismo. A morte é seu pastor e baixam direto à tumba. Esse é o plano do inimigo. Injetar-nos na corrente deste mundo para que insensíveis e distraídos, acreditando que estamos reinando, enquanto somos escravos a todas as classes de paixões, para que o soberano dos rebeldes, isso quer dizer o demônio, nos vai empurrando assim ao castigo, até a perdição. Versículo 4. Observe que se um para no versículo 3, temos as duas possibilidades, desesperação ou cinismo. Se um para na leitura do capítulo 3, diz essa vida é uma tragédia, porque a corrente desse mundo parece que nos leva a todos, e então diz, está tudo perdido. Mas, versículo 4, mas Deus é rico em misericórdia, divindade em misericórdia, dizia o Papa São João Paulo II. Com que amor tão imenso nos amou. E nos vendo como íamos direto ao abismo, direto ao castigo, cegados e enganados, Deus, rico em misericórdia, nos amou. Nos amou com um amor imenso. Me permite relembrar a medida, a etimologia, de imenso. Imenso quer dizer que não pode ser medido. Mensura quer dizer medida em latim. Imenso é imensura. Um amor que não pode ser medido. Com que te libertou Deus? Com um amor que não pode ser medido. De onde se vê esse amor? Em cada gota do sangue do Cordeiro Imaculado. Aí se vê esse amor. Um amor que não pode ser medido. Versículo 5. Estávamos mortos por nossas faltas. Nome disso na predicação de ontem, coração estragado. Sabe por que eu insisto tanto nisso? Porque eu aprendi de criança que quanto mais fundo é o buraco que se faz quando se vai construir um prédio, mais alto é o prédio. E fazem por aí um buraquinho de 1 metro, o que vão fazer é um quartinho. Se fazem um buraco de 12 metros, bom, já se pode fazer algo de vários andares. Mas quando você vê que se faz um buraco profundo, 30, 40 metros, você diz aí, vamos um edifício alto. Então, quando você diz ao Senhor, sim, eu acho que eu fiz algumas coisas ruins. Como todo ser humano, eu tive meus erros, mas eu sei de uma pessoa do comum, uma pessoa normal, o que todo mundo faz. Quando você se trata com essa falsa caridade, está fazendo uma escavação superficial e estás dizendo a Deus, se quiser construir em mim, faz algo pequenininho. Faz algo pequenininho que não atrapalhe no castelo onde eu reino. Quando dizes a Deus que quer uma coisa pequena para Ele, o que está dizendo é, não atrapalhe meu castelo. Mas tem gente que tem tido uma grande transformação. Nos tempos antigos, nos tempos medievais, nos tempos recentes, e em nosso tempo e em toda época, o Espírito Santo
tem feito escavações profundas. E essa escavação profunda é a de um Santo Inácio de Loyola, que dura um mês escavando. Por isso que os exercícios espirituais de São Inácio duram um mês, porque ele dura um mês escavando. É famoso o fato de que a confissão de Inácio, quando voltou com um sim resolvido a Cristo, sua confissão sacramental durou 3 dias. Durou 3 dias se confessando, tirando a sujeira, o lodo, a imundícia e o lixo que tinha no seu coração. Se eu me apresento onde o Inácio e digo: Inácio, vejo que, has cometido algumas faltinhas. E São Inácio me disse: nem sabe quem eu sou, nem sabe quem é você, nem sabe quem é Deus. Um mês escavando. E por isso o São Inácio escava e por isso profundiza. Porque São Inácio não quer ter um castelo enquanto Deus tem uma choza. São Inácio disse: nem choza, nem casa, nem castelo para mim. Castelos, cidadelas em Nova Jerusalém, onde habita Deus, o Rei da Glória. Isso é o que quer Inácio. E essa é a história de Santo Agostinho, o grande bispo de Hipona. Meses chorando, meses. Não podia segurar o livro de Salmo sem começar a chorar. Meses chorando. E com essas lágrimas de fogo, e vai caindo cada vez mais profundo, cada vez mais dentro dele a palavra. Até chegar, até onde cava um engenheiro, até chegar a um solo firme, ao solo, roca sólida, solo firme. Até aí escavou Agostinho, com essas goteiras de lágrimas de conversão. Agostinho escavou até chegar ao solo, e o solo é Cristo, disse Jesus, através do apóstolo São Paulo. O alicerce é Cristo, temos que chegar até ele. Então a escavação tem que ser profunda. Essa é a história de São Francisco de Assis, essa é a história de Charles de Foucault, essa é a história de todos aqueles que é dado um sim ao Senhor. E a pergunta é: qual é a qualidade do teu sim? Teu sim é um sim deixosa? Discretamente você quer fazer para Deus um barraco que parece uma casa do cachorro? Isso é o que você quer dar para Deus, para que seu castelo continue sendo seu castelo, para você continuar governando, para que você seja o Senhor e não se toca. E cada vez que te considera Senhor, aí está sentado sobre seus ombros o Satanás. Você não percebe isso, porque te há cegado. Por isso, Inácio, Agostinho, Francisco de Assis e Charles de Foucault, por isso, cada um deles, os grandes convertidos da história da igreja. Uma Maria Madalena, que linda, que preciosa, uma obra de Deus, Maria Madalena. Uma mulher como ela e como muitas, e um homem como ele nomeado, quis escavar, quis dizer ao Senhor o que diz a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 5. Estávamos mortos por nossas faltas. Estávamos mortos. E mortos como estávamos, já nos desfazíamos, já nos corrompíamos, já feríamos. Entre a multidão de carisma que dá o Senhor, tem surpresa muito linda. Admiro profundamente e devo muito a uma doutora santa da igreja, Santa Catalina de Siena, da minha família dominicana. Catalina viveu no século XIV, numa época de grave dificuldade para a igreja, com uma terrível corrupção com alguns dos grandes hierarcas, bispos, cardenais, frades, todo tipo de corrupção. E Deus deu a Catalina de Siena um dom estranhíssimo, do qual eu não tive outra notícia, evidentemente outro há tido. Catalina sentia fisicamente o cheiro do pecado mortal.
Pode-se dizer que ela sentia o cheiro espiritual da pessoa. Não no tema se você tomou banho ou esqueceu o desodorante. O tema é como está a qualidade da sua resposta e o seu estado de graça. Em algumas das suas visitas na cidade de Avignon, onde então viviam os papas, a grande crise do século XIV, que viu aparecer finalmente no terrível cisma do Ocidente em 1368. Falado numa forma de dizer, essa desconfiança se acabou, entre outros pela intervenção e exemplo da palavra de Santa Catarina, que já estava morta, se acabou e faz exatamente 600 anos. E no ano 1417, se acabou a desconfiança do Ocidente e uma das pessoas que ajudou aquela igreja conseguiu sair de uma espantosa crise foi a santidade de Catalina, mesmo ela estando morta. Ou seja, que temos 600 anos que hemos curado uma das piores feridas que teve a igreja. Mas minha história é que Catalina tinha esse dom espiritual e numa dessas visitas a Avignon, e no meio de tanta gente que se apresentava porque ela já tinha uma fama de santa impressionante, e se aproxima uma certa dama que parecia muito elegante, muito culta e muito piedosa. E Catalina só apenas cumprimentava. E quando disseram por que estás dando tão pouquinha caridade para ela, ela disse que não aguenta o cheiro desses pecados. São dons, como o Padre Pio, que tinha também leitura de consciência e que muitas vezes, quando as pessoas se sentavam para se confessar, mas bem o Padre Pio começava a dizer os pecados das pessoas. Por isso é muito importante, irmãos, relembrar do que hemos falado do coração podre. Eu acredito que eu fui muito brando. São Paulo é mais grave, não é que seu coração está podrido, é que você está morto. Algo parecido nos diz o livro de Apocalipse. Se lembra que naquela carta, me parece que é a carta dos fiéis da Odisseia, onde diz, tem um nome de vivo, mas estás morto. Você tem nome de vivo, mas está morto. Versículo 5 de Efésios 2. Estávamos mortos por nossas faltas. Quer dizer desesperação? Não. Quer dizer cinismo? Não. Porque o versículo continua. Nos fez reviver com Cristo. Se lembra que dissemos nova vida, nova criação. Por isso o Senhor te disse e hoje te repete. E cada um ponha seu nome, cada um ponha seu nome. Cada um. Arturo, Carlos, José, Amália, Adriana, Maria Cecília. E sim, começamos de novo. E essa proposta e essa pergunta, que é a substância da misericórdia divina, essa é a pergunta que deixa um surpreendido, porque relações humanas, a pessoa que normalmente disse, e se começamos de novo, é a pessoa que errou, mas Deus, que não tem errado em nada, que sempre te ha amado, que te ha cuidado, que te ha dado com a providência o necessário para a alma e para o corpo. É o que agora te diz, através da boca santíssima, através da olhada iluminada de Jesus, o adorado Cristo te diz. E se começarmos de novo? E há concedido o dom do Espírito, para que esse Espírito faça essa obra. Efésios 2:5 nos reviveu com Cristo e clama São Paulo. E com a graça de Deus, vocês foram salvos. Versículo 6, nos ressuscitou em Cristo Jesus. E com Ele, para sentarmos com Ele no mundo lá de cima. Tem uma angiologia muito profunda, muito pouco estudada, do apóstolo São Paulo nesta carta aos Efésios. Porque aqui disse que o espírito do mal obra entre o céu e a terra. E aqui diz que Deus nos fez sentar com Cristo e diz no mundo lá de cima. Essa ideia desse círculo que trabalha o demônio entre o céu e a terra, e essa ideia
de que Deus é Deus, fundamentalmente, e nesse que aqui chamam o mundo lá de cima, isso temos que aprofundarmos um instante. Te repito, isso é um tema muito pouco estudado. A teologia sobre os anjos e os demônios em São Paulo, particularmente na carta aos Efésios, porque é uma ideia que volta a aparecer no capítulo 6 dessa mesma carta, onde São Paulo diz: nossa luta não é contra a carne e o sangue, disse. E agrega o seguinte, eu vou ler um instante para que veja a importância do tema. Disse São Paulo: nós não estamos enfrentando a forças humanas, senão poderes e autoridades que dirigissem o mundo e suas forças escuras. Os espíritos e forças malignas, aqui disse no mundo lá de cima, não é do ar, como disse o texto original. Então, o que é que está dizendo São Paulo aqui? Vamos ver se podemos entender. Vamos ver se podemos entender com a ajuda do Espírito Santo. O que está dizendo São Paulo é que o inimigo malvado pretende de qualquer jeito vencer a Deus. A soberba de Satanás o que quer é isso, vencer a Deus, ficar no lugar de Deus, receber a honra e a glória que só Deus merece. E o que significa esse estar cogitando entre o céu e a terra, nos ares, como disse Efésios capítulo 6? O que significa esse estar entre o céu e a terra? Significa que nós facilmente somos confundidos, por isso que nos parece tão alto, que está nos ares, mas ainda não é o céu de Deus que está muito mais para cima. Quer dizer que as ofertas, a publicidade que o demônio faz é o suficientemente alta para te seduzir e o suficientemente baixa para te enganar. Escreve essa frase que te serve, porque isso se chama demonologia, é um capítulo de demonologia, estudo teológico sobre a atuação do ser e a atuação do demônio. Então é importante essa aclaração. Como estratégia, o demônio quer propor à sua imaginação coisas que são tão altas como para te atrair, mas tão baixas como para te enganar. Por isso está dando volta, por isso está nos aires. Por última vez te repito, porque é a estratégia do inimigo malvado. As obras do demônio é de tal forma que te propõe algo que está o suficientemente alto para despertar sua admiração, produzir cobiça, animar seu desejo. Mas logo é algo que está suficientemente baixo como para te enganar, não quer que você chegue à sua verdadeira altura. Ou seja, que o demônio tem que oferecer-te algo alto, mas que te engane para que não chegue à sua verdadeira altura. Porque a verdadeira altura para o que você foi chamado é o que diz Colossenses capítulo 3. Buscai os bens de lá de cima, onde está Cristo, Jesus sentado à direita de Deus Pai. Ou seja, que seu verdadeiro chamado, sua verdadeira vocação está lá nas alturas. Então o demônio não quer que você chegue nas alturas onde está Cristo Jesus, sentado à direita do Pai. Mas para te enganar tem que oferecer-te alguma altura, algo que te faça ativar sua malícia, desejo, sua admiração, para que você se jogue a algo que é suficientemente alto para te seduzir, mas suficientemente baixo para te enganar. Vamos ver alguns exemplos. Eu fico clamando enquanto falo, eu fico clamando ao Espírito Santo, vocês façam o mesmo por mim. Porque isso é consistente, isso é muito importante. E aqui é onde se perdem muitos líderes, muitos. Vou te dar 2 ou 3 exemplos, e um deles tem que ver com a fama. Quando um começa a servir a Deus, é possível que algumas pessoas comecem a conhecer-te. Comecem a tomar fotos contigo, começam a pedir autógrafos, começam a dizer palavras que de alguma maneira acariciam teu ego. Padre, a sua pregação me mudou.
Irmãzinha, quando você cantou aquilo, eu senti que quebrava meu coração e o Senhor me amava. Isso de chegar em algum lugar onde você nunca esteve e o pessoal dizer, levo anos te vendo, oh, que maravilha. Mas observe que engano, a trampa que o demônio pode lhe colocar a um miserável pecador como sou eu, para que veja como funciona isso no ar. Que é Efésios capítulo 6 e Efésios capítulo 2. Veja, pois, eu podia cair, que Deus me livre, invoque sua misericórdia sobre mim. Eu podia cair em algo como isso. Quanto mais famoso seja, posso mais servir ao Evangelho. Que importante que o povo me conheça para que chegue o Evangelho. Que bom que todos me conheçam. Que bom que me conheçam com Evangelho ou sem Evangelho. Que bom que me conheçam. E insensivelmente o inimigo te injeta uma tentação. E já o importante não é que a palavra de Deus chegue, já o importante se tornou que eu seja conhecido, que eu seja aplaudido, que eu seja elogiado. E já se deu um suprimento no qual é esperto o inimigo. Um suprimento. Então, o que quer dizer que uma coisa que era boa, porque é bom que planta a palavra de Deus, claro que é bom, se transformou em má, porque o demônio mudou a verdadeira altura. Qual é a verdadeira altura? A glória só para Deus. Essa é a verdadeira altura. Essa verdadeira altura ele mudou para outra coisa. Não observei, porque ele me colocou algo tão alto que produziu admiração. Oh, que bom que chegasse a acontecer isso. Que maravilhoso seria isso. Mas isso que me propõe o inimigo, na realidade é um engano, porque na realidade o centro já não é Deus. Agora o centro sou eu. Esse é um exemplo com a fama. E vou dar outro exemplo com outra realidade diferente. A autoridade. A autoridade é necessário? Claro, claro que sim. A autoridade é muito necessária na igreja. Precisamos de autoridade, precisamos de obediência, precisamos de ordem. Deus é um Deus de ordem, precisamos de autoridade. Então imagina o que pode acontecer a um sacerdote, acontecer com um bispo, acontecer com o Papa. Por isso temos que rezar sem cansar pelos nossos guias. A autoridade é uma coisa boa, porque a autoridade significa que Deus está presente recuperando a sua criação. Isso que significa autoridade. A autoridade é preciso. Então vamos supor que Deus livre aos bispos, mas vamos supor que um bispo que se enche de autoridade. E ele disse, é muito necessário que tenha ordem na minha diocese. E tenho que ter autoridade nessa diocese. E não obstante, quem tem que trazer a autoridade a essa diocese sou eu. A mim me corresponde. Até aí a coisa está bem, mas aí um já pressente um perigo. Ou seja, que um determinado sacerdote dessa diocese está passando por um péssimo momento. Vocacionalmente está mal, com uma criatividade horrível na liturgia. É um perigo que temos os sacerdotes começar a criar nosso ritual próprio para que seja minha missa. Este sacerdote está numa atitude, não de uma corrupção total, mas está mal. Está em uma situação de quase rebeldia. E nos planos pastorais ele sempre se coloca como um pouquinho à margem, um pouquinho à crítica. Sua olhada é displicente, sua atitude corporal é desafiante. E enquanto isso, esse bispo está cada vez mais convencido de que ele é a autoridade. Então você já viu uma bomba atômica que está se preparando aí. Então o bispo acha que o sacerdotezinho, o tal sacerdotezinho, está meio rebelde. Com certeza a autoridade é necessária, mas é muito fácil passar pela autoridade para o autoritarismo. Assim como é muito fácil confundir
de ser conhecido a ser vaidoso. Então, o que aconteceu? Que esse bispo, que foi chamado por Deus para a altura da santidade, começa a transformar esse problema com o sacerdote e começa a transformar um problema pessoal. Ou seja, que esse sacerdote está me desafiando a mim, que tenho a autoridade. Me desafia a mim está desafiando. Não vou me deixar, eu não vou me deixar, porque se eu me deixo, outros logo vão seguir esse mesmo caminho. Eu não vou me deixar. E vou mostrar para ele, a esse desgraçado, já que eu tenho que demonstrar quem é o que manda aqui. E vou provar para ele que toda atitude desafiante, eu também sei desafiar. Vamos ver quem ganha nisso. Você já viu o que aconteceu? Aquele o chamava Deus nas alturas. E na altura sempre se unem, disse Santo Tomás de Aquino, todas as virtudes. E na altura, a autoridade não está longe da caridade. E na altura, o poder nunca está longe da compaixão. E na altura, o poder e a compaixão nunca estão longe da sabedoria. Mas no reino dos ares, o demônio, todas as manhãs, como uma cobra, está falando aqui ao bispo. E a linguagem da cobra está dizendo: está vendo como esse desgraçado te desafia? E então o bispo começa a passar da autoridade, que era o que Deus chamava para a verdadeira autoridade, com caridade e com sabedoria, com paternidade espiritual, já não vai para a verdadeira altura, senão que fica no nível do ar. E o que fazem no nível do ar? Autoritarismo. Pois agora eu não vou me deixar. Eu não vou me deixar. Mas, para que não diga que eu fui muito rígido, não vou suspender dos magistérios. Não. Talvez precise de uma transferência. Talvez necessite que leve para que coma um pouco de terra, para que aprenda. Já não está buscando o bem do sacerdote, já não está buscando a glória de Deus. Já é um problema aqui do seu ego. Decreto do Senhor Bispo. Se determina como paróquia do sacerdote retador desafiante a paróquia de pedras perdidas na caverna, ocultas debaixo do lago. Se apresente e que seja cumprido. E vi com que prazer firme esse decreto. E agora sim, vamos ver o que vai fazer. E agora sim. E isso se chama ficar no ar. O demônio é tão astuto que ele não vai te propor algo que está no seu nível, porque aí você alcança a discernir. E nem vai obrar contra seus interesses, te cativando com o que Deus quer de você, porque o demônio não quer servir a Deus. O que faz o demônio? Busca o setor intermédio. Um setor intermédio é algo que gere admiração, codícia, desejo, propósito, mas que ao mesmo tempo te engane. Terceiro e último exemplo para entender esse capítulo é demonologia. Te repito que esse é o estudo teológico dos seres rebeldes a Deus. Tema delicado de teologia, mas tem que conhecer de pouquinho a pouquinho. Para quê? Para nos guardar dessas trampas e para dar sempre a glória ao único que merece, Jesus Cristo, para quem eu peço um aplauso.
A renovação carismática necessita fundos. Precisamos auxílio, de colaboração, de recursos. Até aí não tem santo, estou sabendo que precisamos de recursos. Muito bem, vamos nomear uma empresa esperta de associação financeira. Uma companhia esperta de associação financeira tem as suas próprias ideias de como ter as condições. Realmente não se sabe muito bem o que é que eles fazem. Mas, exemplo, se você dá 100 mil e nos 6 meses te entrega 150 mil. Ou seja, quem sabe aí coisas aí que não se sabe o que é, mas se sabe que a renovação carismática se precisa de condições. Em conversação com as empresas contratadas para melhorar os recursos, disse um dos expertos, conclusão absolutamente ateu, mas contrataram ele porque ele é bom em multiplicação monetária, pelo qual estou enviando uma mensagem. Vocês tenham cuidado com quem o está assessorando. Tenham cuidado, porque muitas vezes através de pessoas incrédulas, céticas, pessoas descrentes, hereges, vinculadas de diferentes jeitos, o inimigo dá seus gols. Não digo que acontece sempre, mas tenham. Se sempre tem que ter cuidado, tenha o dobro, o triplo de cuidado quando se trata desse tipo de pessoas. Muito facilmente, através delas, acontecem coisas que eu estou falando. Que aconteceu na renovação carismática em alguns lugares, tem acontecido com comunidade religiosa. Meus queridos amigos dominicanos, como sou eu mesmo, de Estados Unidos, descobriram que algumas das empresas das que estavam fazendo investimentos com certificado de depósitos com termos tinham negócios nojentos, imundos. Por exemplo, desse tipo de empresa que existe em Estados Unidos, que vendem armas a dois bandos de uma guerra. Quer dizer, se alimentam de mortos. Uma das razões por que tem durado tanto o conflito em Síria é monetário. Ou seja, que há grandes empresas, umas norte-americanas, outras russas, outras não sei de outros países, que vendem grandes quantidades de armamentos, tanto aos rebeldes, como ao presidente, como ao exército do presidente. Ou seja, vocês dois estão brigando e a você eu vendo tua arma, a ela eu vendo a arma, entre vocês se matem e eu ganho. Quando os dominicanos, norte-americanos perceberam que algumas empresas associadas ao certificado de depósito ao término tinham esse negócio sujo, tomaram a decisão bendita e sensata de dizer: jamais voltamos a investir com eles. E tem sido um lucro financeiro fantástico. Então veja o perigo que tem essas coisas. Queremos aumentar nossas condições, mas chega o momento do que era o fim, se escurece, fica uma neve e o meio adquire seu lugar. Qual é o denominador comum dos três exemplos que eu te dei? O fim é a glória de Deus. O meio é que eu possa ser outra pessoa, que eu seja conhecido. Chega um momento que se escurece o fim e já não interessa a glória de Deus. Agora o único que interessa é o meio. Então o que é que faz o demônio? Propor os fins com os meios. Escreva essa frase. Eu vou dizendo as frases que eu quero que vocês escrevam. Eu sei porque eu digo, porque é importante para você, porque é importante para seu discernimento. A sugestão do demônio é a substituição do fim com o meio. Então, o demônio que te faz é sugerir um meio, um caminho, uma estratégia que é suficientemente atrativa para despertar o seu entusiasmo. Mas debaixo deste entusiasmo, o que está acontecendo é o escurecimento do fim, que não podia ser outra coisa senão que a gente diz no Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Essas três exclamações, esses três pedidos do Pai Nosso, devemos mantê-las vivas, bem vivas, porque somente pegados ao coração clemente de Cristo, porque somente pegado a essas três petições, seremos fortes, o suficientemente fortes para defender-nos.
dessa estratégia do demônio, da qual se destruiu muitas instituições da Igreja Católica. Fazemos um colégio para evangelizar, essa era a finalidade. Mas logo o fim se escurece e o meio se transforma num novo fim. Veja, na psicologia de São Paulo, no alto do mais alto está Deus, mas na altura intermédio, que é médio, atua o inimigo. Então, a única maneira é manter os olhos pegados no fim. Por isso dizia Santo Inácio de Loyola, ad maiorem Dei gloria, esse é de ser o critério, onde fica a glória de Deus nisso. Porque facilmente substitui os fins com os meios. Então começa a dizer, o fim é que Deus fosse conhecido. O meio era que o povo me conhecesse. Mas é tão gostoso que o povo me conheça, o que importa que o povo tem que conhecer a Deus? O importante é que agora me conhece. O meio tomou o lugar do fim. No caso do bispo, o fim qual é? Trazer a ordem de Deus à história e à criação. Esse é o fim. E o meio qual é? O exercício correto da autoridade. Mas quando o homem começa a conflitar seu lema com o sacerdote, o meio, quero dizer, a função de minha autoridade, porque aqui tem um que manda. E isso se transforma no fim. E o governo de Deus, que é o governo do bom pastor, que é o governo que se une no poder, na misericórdia e na sabedoria, aonde fica? Perdido, na fumaça. O meio adquiriu a importância do fim e o fim desapareceu. Essa é a estratégia do inimigo. É só o que ensina São Paulo com esse dos espíritos que atuam nos ares. Não se confundam novamente.